Bem, Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa mesa, cumprimentar o 247, porque é fundamental que a gente tenha momentos de reflexão e momentos de debate como esse para atravessar a atual conjuntura. Ela é invencível se a gente não aumentar o nosso nível de consciência crítica, de debate, de reflexão, junto com a militância objetiva, para a gente poder transformar. Cumprimentar todas e todos vocês que estão aqui, né? E como esse auditório está pleno, está cheio, né? Como isso é significativo, como isso é importante, como isso dá força uns para os outros, para que a gente siga lutando. Eu achei todas as exposições assim muito complementares e muito concordantes, e queria rapidamente colocar alguns elementos sem repetir os elementos anteriores. A gente está vivendo, conforme foi caracterizado por vários oradores, uma tentativa de novo fascismo, um neofascismo, ou alguma coisa que balbucia dizer isso. Para que serve o fascismo? O fascismo porque, afinal de contas, a burguesia lidera, nos regimes democráticos, o sistema econômico, que é seu grande objetivo. O fascismo serve como cão de guarda desse processo. Quando você tem, não sei se vocês vão se lembrar, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, que começa, ele não é um movimento socialista, mas é um movimento anticapitalista, de massa, que começa a ganhar volume, que começa a criticar, que começa a encher o saco. Nos Estados Unidos, você tem como resposta o Trump. Quando você tem, na década de 30, a ebulição cultural e militante na Alemanha, você tem como resposta da burguesia a isso o hitlerismo, o partido nazista. Quando você tem na Itália o mesmo tipo de situação conjuntural, você tem como resposta o Mussolini. E quando você tem avanços no Brasil, do ponto de vista institucional, que reprojetam o Brasil entre as grandes nações do mundo com altivez, a burguesia precisa de um fascismo à brasileira. Precisa prender o Lula, precisa derrubar de maneira vil a Dilma. Essa necessidade vai se expressar em forma de fascismo. E eu queria qualificar, eu vou chegar no Rio como o Léo provocou, eu queria qualificar que o momento internacional deles precisa disso. Tem uma coisa que passa muito batido dos debates no geral, mas essa crise internacional, essa crise econômica que os Estados Unidos namora e flerta e dança com ela há alguns anos, ela tem a ver com a ascensão da China e com um novo mundo onde tem que se recolocar a posição de poder americana. A gente fala pouco disso, mas na China, nos últimos 40 anos, o PIB subiu 172 vezes. Na China, a expectativa de vida pulou de 35 anos para 72 anos nos últimos 40 anos. O analfabetismo foi de 80% a zero. E 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. A gente comemora com justa razão o feito incrível da aventura incrível brasileira de tirar 40 milhões de pessoas da pobreza. Na China foram 800 milhões de pessoas. E esse novo problema americano tem a ver com o reenquadramento das nações na marra, na porrada, a essa ordem que é necessário enfrentar esse novo gigante que se aproxima e que coloca em xeque os interesses americanos. E, nesse sentido, se constrói o tal do fascismo brasileiro. Eu tenho as mesmas opiniões que todas e que todos vocês sobre a tosquice e o ridículo e a vergonha que a gente passa de ver essa gente governando e a maneira como eles fazem as coisas. Eu tenho plena concordância com vocês. Mas eu quero dialogar com vocês sobre certos perigos, porque esses caras não se apresentam só como governo. Esses caras tentam balbuciar alguma coisa que expresse um regime. Isso é muito importante. Quando eles adotam um intelectual fora da academia, acusando a academia de marxismo cultural e de balbúrdia, atacando as nossas universidades, e adotam um astrólogo, um novo Rasputin deles, como um intelectual que vai guiá-los e vai projetar um modelo teórico, inclusive desafiando o heliocentrismo e dizendo que a Terra pode eventualmente ser plana. Quando esses caras dizem isso, eles estão buscando legitimidades
para construir algo que não é simplesmente um governo. Quando esses caras negam Paulo Freire, eles estão propondo uma nova pedagogia, de alguma maneira, mesmo que eles não saibam explicar qual é essa pedagogia. Quando esses caras dizem que a história está contaminada de marxismo cultural e não sabem definir sequer o que isso significa, o marxismo cultural é um espantalho que você usa para bater contra o inimigo da ocasião, de forma a preservar seus interesses políticos, quando você coloca as coisas nessa dimensão, você está propondo uma nova história. E aí você vai dizer que a ditadura não foi ditadura, que o racismo não existe como elemento fundante estrutural da sociedade brasileira, porque a escravidão não foi bem assim, etc, etc, etc. É isso, uma boa imagem também que ajuda. A gente está lidando com fenômenos onde esses caras têm muita dificuldade, tudo é muito tosco, e tudo é muito ridículo, e tudo é muito absurdo e muito surreal. Mas esses caras pretendem alguma coisa que flerta com essa ideia de regime. Ela está claramente expressa nas referências, na maneira como eles fazem o combate cultural, na maneira como eles nos combatem, porque não é para defender um conjunto de ideias, é para destruição do oponente, é para destruição e desmoralização, e, nesse sentido, a fake news é completamente válida, segundo a lógica que eles criam para si próprios. Porque o problema não é o real debate do interesse da pátria. Você se enrola na bandeira nacional, se enrola na camisa do Brasil e vai para a rua defender, na verdade, um projeto político de poder de submissão, de destruição de qualquer possibilidade de pátria e de destruição de qualquer possibilidade de crítica e de democracia. Esse modelo de construção, ele nos atinge em cheio e nos choca, e muitas vezes nos paralisa. E por isso eu percebo tantas falas que repetem: a gente tem que acreditar, ninguém solta a mão de ninguém, a gente tem que estar junto, porque isso nos é necessário, essa afetividade, essa unidade geral das esquerdas. Eu gosto muito do Dino, o Quaquá gosta muito do Haddad, o Chico gosta muito do Ciro, e cada um aqui pode gostar mais ou menos de um ou do outro, ou gostar de todos. Mas essa unidade ela começa nesse sentido de fraternidade, de unidade de lutas, que nos faz a todas e todos resistentes a um processo que é muito cruel e que é muito vil. Esse fascismo brasileiro tem todas essas tosquices, mas eu, ao mesmo tempo em que acho que ele vai ser derrotado, que a gente vai conquistar isso, porque nenhum fascismo perdurou e todas as experiências fascistas foram derrotadas ao final, nós não podemos ter ilusões e criar para a gente mesmo slogans de que os caras já estão derrotados e que isso é fato. Porque o nazismo alemão, um fenômeno histórico específico de uma sociedade específica em época específica, mas ainda assim usando ele para criar uma imagem de paralelismo com o que eu estou discutindo aqui, o nazismo alemão ele também não tinha teoria, não. Ele também era tosco, ele era ridículo, ele era absurdo para as pessoas da época. Ele propunha pressupostos científicos que não tinham a menor comprovação, a menor validade, superioridade ariana, etc. Então, é muito importante que a gente combata desmoralizando. E aí, antes de entrar no Rio, que é o último recorte que eu queria fazer brevemente, é importante que a gente construa esse senso de unidade na desmoralização do oponente. Eu acho muito importante que a gente marque fileira e diga e reafirme, porque é justo, e a gente se enche de força, e é correto dizer que Bolsonaro é fascista, que ele é contra a democracia, que ele é homofóbico, que ele é racista, que ele é machista, etc, etc. Mas a gente também tem que, na nossa tática, desmoralizar a imagem que eles fazem dos caras. Porque eles, de certa maneira, constroem personagens que são esses mesmos. E quando a gente ataca assim, parece que ele é blindado. Quando você faz isso no grupo de WhatsApp, parece que ele é blindado. Porque ele se constrói realmente como personagem do machismo, do racismo, da homofobia, do esculacho, do que é contra a democracia, do que coloca, do que não liga para as posições diferentes. É importante desmoralizá-los no que heróis, porque dói. É importante desmoralizá-los no projeto econômico que não gera emprego para o povo, que é mentiroso. É importante desmoralizar esses caras nas suas falsidades intrínsecas ao personagem que eles estão colocando ali. E, com isso, eu concluo chegando ao Rio rapidamente,
porque o Rio de Janeiro é tido, cantado em prosa e verso, como a caixa de ressonância do Brasil e aquilo que simboliza o Brasil. Eu tenho um pouco de problema com essa imagem, porque o Brasil é muito complexo e tem uma certa... Eu sou de Niterói e, portanto, sou do Rio de Janeiro, e a gente tem uma certa relativa arrogância ao dizer isso, porque o Brasil é muito diverso, muito complexo, muito interiorizado e muito interessante, embora o Rio seja maravilhoso, para que o Rio simbolize simplesmente a conjunção geral do país. Mas eu me rendo um pouco a essa percepção aqui para dizer o seguinte: o Rio de Janeiro, tanto na sua expressão da esquerda, com as grandes votações de Lula e Dilma aqui, com as grandes mobilizações que a gente sempre teve no Rio de Janeiro, com o Brizola, com o grande passado de lutas que esse Estado tem, ao mesmo tempo, também foi caixa de ressonância nacional do fascismo. Se o petróleo é o centro do ataque, como nos falou a última palestra, o Rio de Janeiro é a bolinha vermelha do alvo, porque o Rio de Janeiro depende brutalmente do petróleo. Se a Lava Jato destruiu empregos no Brasil todo, no Rio de Janeiro foram 1 milhão de empregos destruídos. 1/4 dos empregos com carteira assinada perdidos nesse país foi perdido no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou sem pagar funcionários públicos. O Rio de Janeiro ficou com a Assembleia Legislativa sitiada. É no Rio de Janeiro que se constituem as milícias de maneira mais vibrante, e isso é, de muitas maneiras, a expressão do militarismo, a expressão do autoritarismo. É no Rio de Janeiro que Marielle é morta. É do Rio de Janeiro que vem Bolsonaro e esses crápulas. É no Rio de Janeiro que a gente tem, um processo de ataques cotidianos que vão maculando essas posições todas que a gente vê. Portanto, é no Rio de Janeiro que a gente deve fazer uma resistência muito tenaz. O Rio de Janeiro é o único estado, por exemplo, que aderiu ao tal do regime de recuperação fiscal e pretende se livrar da SEDAI, dos seus equipamentos públicos, das suas riquezas, e se colocar de maneira subalterna em relação ao projeto nacional. Não é à toa, isso também é sintomático. E a pressão sobre os outros estados que estão em crise, como o caso de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, para que entrem no regime de recuperação fiscal, faz capítulo estadual da história de rendição nacional, reproduz no estado do Rio de Janeiro os modelos de destruição, de privatização e de diluição do Estado que são aplicados no plano nacional. E é por isso, concluo dizendo isso, que a resistência no Rio de Janeiro é tão importante. É por isso que a resistência no Rio de Janeiro deve ser cerrada, porque ele, de muitas formas, é o Estado exemplo para os outros que estão para entrar no regime de recuperação fiscal ou não entrar, que estão para instalar um bolsonarismo orgânico e, ao mesmo tempo, com figuras que flertam com as crises internas do modelo do Bolsonaro. Porque agora lá o partido neofascista precisa de um partido orgânico e fiel ao seu líder carismático, eles estão em crise. E outros estados botam um pé na canoa e um pé fora. É no Rio de Janeiro que a gente tem condições de dar exemplo para o Brasil de uma reversão e de uma derrota profunda desse modelo. Ao mesmo tempo em que nós somos os mais atacados, nós temos a maior oportunidade de desmoralização. É no Rio de Janeiro que esses caras cometeram seus crimes, seus desvios éticos. É no Rio de Janeiro que suas ligações com as milícias ficam evidentes. É no Rio de Janeiro que eles fizeram as caixinhas dos heróis da vida. E é por isso que a gente precisa redobrar os esforços militantes nesse Estado especificamente. A gente tem todas as condições de reverberar, como caixa de ressonância nacional, neste caso, sim, uma enorme, profunda derrota daqueles e daquelas que defendem o bolsonarismo, para servir de exemplo e de direção para que as nossas irmãs e irmãos brasileiros possam aprofundar a defesa da democracia nos demais estados, da soberania nacional, para que a gente tenha, finalmente, um país que avance, se desenvolva, sem deixar ninguém para trás, porque, no fundo, independente das bandeiras partidárias, é isso que nos une, é por isso que lutamos, e é isso que faz com que a nossa verdade seja com V maiúsculo e vá prevalecer no final, porque nós defendemos a igualdade, a liberdade das pessoas e a possibilidade de ter um país
soberano que tenha em todas e todos nós irmãs e irmãos que debatam em um ambiente sadio, que não seja contaminado pelas perseguições, pelas censuras e por aquilo que a gente está vendo aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Gente, queria agradecer. Bravo!